buenos dias. Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá bom? Estou só com saudades de vocês. Espero que tudo isso passe logo para que a gente possa se ver novamente, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao livro na página 53, Presente de Indicativo. Nós vamos falar sobre os verbos no presente do indicativo, tá bom? Acompanhe a leitura e a explicação da aula de hoje. Vamos lá? Então começa assim, ó, fíjate. Já começa com dois exemplos. Los padres tienen muchas tareas. Los niños necesitan ser tomados en cuenta. El presente de indicativo indica una acción en el tiempo presente. ¿Conoce el presente indicativo de algunos de los verbos desta unidade? Então, pessoal, esses dois verbos que foram citados, tá? No primeiro exemplo, tienen e necessita, ambos estão conjugados no ellos, ellas, ustedes. E quando a gente fala tienen, é a mesma coisa que eu falar tem. E necessitam, necessitam, tá? Então, o presente de indicativo já fala o que é. É o presente do indicativo, indica uma ação no tempo presente, tá bom? Então, esses verbos tienen e necessitam estão no presente do indicativo. E aí também tá perguntando se vocês conhecem ou já viram alguns verbos durante o decorrer da unidade. Com certeza nós vimos vários, tá bom? E aqui a gente tem uma tabelinha com 4 verbos para ajudar vocês a entenderem melhor. Então, a gente tem o ayudar, que é o verbo ajudar em português, tomar, que é a mesma coisa, hacer, do verbo fazer, e estudiar, que é do verbo estudar. Todos esses 4 verbos, tá? Eles são verbos regulares, ou seja, quaisquer verbos que terminarem em ar, er ou ir, tá bom? De acordo com os exemplos aqui, eles vão ter a mesma terminação nas suas respectivas conjugações. Então, vamos lá. Então, a gente tem yo ayudo, yo tomo, yo hago, yo estudio. Tu seria o você, né? No informal. Tu ayudas, tu tomas, tu haces, tu estudias. No ele, el, usted. Ayuda, toma, hace, estudia. Nosotros, nosotras ayudamos, tomamos, hacemos, estudiamos. No vosotros, ayudáis, tomáis, hacéis, estudiáis. Ellos, ellas, ustedes, ayudan, tomam, hacem e estudiam, tá bom? Então, quaisquer verbos que vocês precisarem conjugar, tá? Terminados em ar, er ou ir, a terminação desses verbos são regulares, vocês podem seguir, porque a terminação será iguais para todos os verbos. Agora vamos falar sobre as partes del verbo. Vamos falar sobre as partes do verbo. Llamamos raíz o radical elemento fijo del verbo y terminación la parte variable. La terminación, a su vez, possui uma vocal temática e uma desinência. Então, tá falando que o verbo, né, chamamos a raiz ou a radical o elemento fixo do verbo, tá bom? Ou seja, se pedir a raiz de um verbo, você vai copiar o verbo do jeito no infinitivo. Por exemplo, ayudar. Você precisa saber qual é a raiz desse verbo. Você só vai tirar a terminação ar. Se fosse do verbo a ser, só a terminação er. O que resta é a raiz, tá bom? E tá falando que a terminação, pela sua vez, ela possui uma vogal temática e sua desinência, tá bom? Nós vamos entender isso melhor mais abaixo. Continuando a leitura. Ao conjugar os verbos regulares, la raíz permanece igual para todas as pessoas em qualquer tempo verbal, pero la terminación cambia y define en qué tempo, modo y persona estamos conjugando el verbo. Aqui tem a ver com o que eu já tinha explicado, né? Que ao conjugar verbos regulares, a raiz vai permanecer igual para todas as conjugações, no yo, no tu, no ele, el, usted, só vai mudar o quê? As terminações das palavras, né? Dos verbos, melhor dizendo, que é o quê? A quem se refere. Então, por exemplo, se eu colocar ayud, né? Que é do verbo ayudar, no yo vai ficar o, ayudo, no tu vai acrescentar o as, ayudas, no ele, el, usted, a, ayuda, no nosotros, amos, ayudamos, no vosotros, vosotras, ais, ayudais, ellos, ellas, ustedes, ayudam, tá bom? Ou seja, só vai mudando o finalzinho do verbo. Em los verbos irregulares, cambiam la raíz e la terminación.
Então, tá falando que quando os verbos forem irregulares no presente do indicativo, aí sim vai ter uma mudança tanto na raiz quanto na terminação. Por isso que é necessário, né, estudar para tentar lembrar sempre como se escreve os irregulares, tá bom? Que são um pouquinho mais complicados. Mas, por enquanto, a gente só tá aprendendo aqui os regulares. Observa as partes dos verbos regulares a seguir. Então, aqui, pessoal, tem a ver com o que eu expliquei quase agora, né? Então, a raiz do verbo é sempre o verbo sem as terminações, ar, er ou ir. Vejamos aí cada um dos exemplos. Então, a gente tem o verbo liemar, que a raiz ou radical fica liam. Do beber, beb, né, com B mudo. Bibir, bib. Vogal temática. A vogal, né, temática aí seria, por exemplo, se o verbo terminar em ar, a vogal temática vai ser A. Se terminar em er, vai ser E. Se terminar em ir, vai ser I. Desinência é o quê? A última letrinha do verbo, que sempre vai ser a letra R. Agora vamos falar sobre os pronombres de tratamento formal e informal. Os pronomes de tratamento formal e informal. Em espanhol, o pronombre tu é usado para o tratamento familiar ou informal. Exemplo, tu não puedes hablar assim a tua abuela. Então, toda vez que a gente usar em espanhol tu, a gente está usando uma forma, o quê? Informal. Informal porque quando a gente tem uma intimidade, a gente, por exemplo, com os primos, com os amigos, né? A gente tem uma intimidade, então a gente usaria em espanhol tu, que é a mesma coisa do você em português, tá bom? Agora, o pronombre usted é utilizado para o tratamento mais formal ou de respeto. Exemplo, voy al parque con usted, abuela. Tá falando aqui que a gente usa o pronome usted em espanhol para tratamento formal, de respeito. Por exemplo, se eu quiser traduzir para o português, usted seria a mesma coisa que o senhor ou a senhora. Por isso foi dado esse exemplo. Vou ao parque com a senhora, avó. Tá bom? A gente usa quando? Formal, né? Quando a gente tem que manter um respeito com as pessoas mais velhas, com o chefe, tá bom? Com os pais, enfim. Después, en la forma plural hay dos variantes del uso. En español, en España se usa vosotros para el tratamiento familiar ou informal e ustedes para el trato formal. Pessoal, o que tá dizendo aqui? A gente usa o tu no informal para uma pessoa, quando a gente se refere a uma pessoa. Se eu quiser me referir a mais de uma pessoa e for informal, ou seja, eu tenho um grau de intimidade com ela, eu vou usar vosotros, isso na Espanha, se eu estiver conversando com alguém no país da Espanha, tá bom? E se eu quiser manter um tratamento formal, que eu tenho que manter um respeito, no plural eu vou usar usted. Então, do singular, usted, no plural, ustedes. Después, en toda Hispanoamérica, solo se usa ustedes tanto para el tratamiento familiar ou informal, como para el trato formal e de respeito. Já nos demais países, tá, que falam espanhol na América Latina, nós usamos ustedes, tá bom? No plural. Não vai ter vosotros e ustedes, vai ser sempre ustedes, tanto para o grau, né, de tratamento formal ou informal. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem e vai ter lição de casa. A lição de casa é da página 54, tá bom? Não vai trabalhar o que eu expliquei agora. Esse exercício é só para vocês lerem o texto e usarem os verbos, tá bom? No presente do indicativo, já tem, não precisa conjugar, vocês já têm eles lá no quadro como opções, porém vocês têm que ler para saber quais usarem em cada uma das frases, tá bom? Futuramente vocês vão ter mais verbos no presente do indicativo para conjugarem. Aqui já vai estar pronto o da 54 para vocês fazerem, só tem que ler para saber onde encaixar cada um deles. Mas logo mais vocês vão precisar lembrar dessa explicação da página 53. Espero que vocês tenham entendido. Fazendo a lição, me envia, por favor, via Schools ou binóculo. Por hoje é só, buenos dias e adiós.